Hoje nós vamos conversar bem rapidamente sobre qual deve ser o posicionamento político do psicólogo na clínica, independentemente da abordagem que ele adote. Eu quis trazer esse assunto aqui para o canal porque eu tenho percebido uma fala muito frequente dos psicólogos que eu atendo, principalmente dos mais novos, que é a de que eles não gostam de política e preferem não se envolver. Eu percebo claramente que na cabeça deles, psicologia clínica e política são coisas que não se misturam e que não devem se misturar. Que política é responsabilidade lá da psicologia social. E eles acham que só pelo fato de trabalhar com a clínica, eles não vão precisar lidar com questões políticas. Inclusive, muita gente tem essa ideia de que se a questão política aparecer, o psicólogo precisa se manter neutro. A propósito, eu conheço muitos psicólogos, inclusive professores, que eles acham que ser isentão é o modo correto de atuar. O problema é que estas questões, de âmbito político, como racismo, machismo, violência doméstica, criminalidade, aborto, são questões que causam feridas gravíssimas nas pessoas. E são essas pessoas vitimizadas por essas questões que vão bater aqui na clínica. E aí, como é que faz? Qual é o posicionamento que o psicólogo deve assumir, frente a essas questões? Será que dá mesmo para ser isentão? Ou será que se isentar já não seria uma forma de se posicionar? Adotar a postura dos 3 macaquinhos seria, de fato, uma postura ética? O que o Código de Ética tem a dizer sobre esse posicionamento político? A minha intenção hoje é trazer argumentos para que você que trabalha na clínica possa refletir e assumir, então, um posicionamento correto, independentemente da abordagem que você vai adotar, tá bom? Ainda que você não goste muito desse tema, eu acho muito importante a gente parar e refletir um pouquinho sobre ele, Se você não me conhece ainda, estou aqui falando, Meu nome é Gisele, eu sou mestre e supervisora em psicologia. Este é o meu canal. Seja muito bem-vindo. Antes de responder aquelas perguntas que eu fiz agora na abertura, eu acho importante a gente se conscientizar de que, mesmo que muita gente não queira, a psicologia é uma profissão política, sim. Se a gente considerar que política é tudo aquilo que influencia na nossa coletividade, no nosso modo de ser, não tem por onde fugir. Não dá para negar que a psicologia influencia o modo de vida das pessoas no geral. Concorda comigo? Mesmo sendo o mais humilde dos psicólogos, você sabe que o seu trabalho tem influência sobre o seu paciente, é claro, e que a partir dessa influência, se o paciente quiser, ele muda e todo o entorno dele pode mudar. O Foucault diz que essa influência, essa relação de poder, acontece porque a psicologia é uma ciência. E isso faz muito sentido, porque para a nossa sociedade, ter conhecimento científico é sinônimo de dominar, de ter poder sobre o assunto. E como a psicologia se estabeleceu no mundo como sendo a ciência que estuda o comportamento humano, ela acabou assumindo esse lugar de detentora das verdades sobre o homem. E é por isso que, para o senso comum, para as pessoas no geral, o que o psicólogo diz muitas vezes tem muito mais peso do que o que a própria pessoa tem a dizer sobre ela. E, sendo assim, o psicólogo acaba atuando como um influencer mesmo. Independentemente do número de seguidores que ele tenha, ele é um formador de opinião, porque a fala dele é carregada de supostas verdades, visto que ele tem esse status científico. Lendo sobre isso esses dias, eu encontrei um texto ótimo da revista do Núcleo de Pesquisas Fenomenológicas da Federal do Pará. O artigo chamava Raça, Racismo e Clínica Fenomenológica Existencial.
e falava sobre a perspectiva de decolonização da clínica, que é um assunto, inclusive, que tem tudo a ver aqui com o que a gente está conversando hoje e que tem sido muito discutido nos congressos, tá? Mas ali no texto, o autor, ele fala em determinado momento sobre os 4 elementos envolvidos na terapia. E eu achei bem legal essa forma de pensar. Ele propõe que ali no espaço terapêutico vai ter, de um lado, o psicólogo e a condição sociopolítica cultural desse psicólogo, e de outro, o paciente e a condição sociopolítico cultural desse paciente. E eu acho que a gente precisa se lembrar disso toda vez que a gente for atender. Que não se tratam de 2 pessoas que vivem a mesma condição socioeconômico-cultural idênticas, né? Que a gente carrega aqui com a gente a nossa história, a nossa moral, a nossa política, e o paciente a dele. Então eu acho que fica mais fácil para a gente separar as coisas se a gente pensar nesses 4 elementos. Se você se esquece disso, você vai correr o risco de tentar nivelar a tua experiência com a experiência dele, o que é uma violência, principalmente se for um homem atendendo uma mulher ou uma pessoa branca atendendo uma pessoa negra, por exemplo. Não dá para comparar. A tua estrutura de vida, a estrutura de vida de um homem é totalmente diferente da estrutura de vida de uma mulher, né? As circunstâncias de formação estrutural, tanto da mulher como da pessoa negra, são muito diferentes da do homem e da pessoa branca. Justamente por quê? Porque existe o machismo, a segregação, o racismo. Se você aliena, né, no sentido de separar o paciente dessa condição sociopolítica que ele vive e trata o problema daquela pessoa de uma forma puramente individual, só na perspectiva médica, você não ajuda a resolver o problema. Ao contrário disso, você pode estar agindo num sentido de dar manutenção para a situação que cria esse problema. E outra, se você considera os efeitos da segregação, do racismo, do sexismo, como crenças limitantes do paciente ou atos isolados sofridos aleatoriamente por ele, você está literalmente culpando aquela pessoa por um problema que não é dela, que é do mundo e que ela precisa ter consciência. Se recusar a olhar para isso numa de querer ser legal e isentão, você vai, na verdade, não só reduzir a vida, como a perspectiva e a possibilidade desse paciente viver melhor, e vai também colocar mais um tijolinho para estruturar esse sistema doentio. Por quê? Você acaba alimentando a ideia de que existem diferenças entre os seres humanos, que de fato uma pessoa negra ou uma pessoa indígena valem menos que uma branca, ou que uma mulher ou um gay valem menos do que um homem cis hétero. Como se a gente vivesse num sistema de castas, igual lá da Índia, sabe? Um psicólogo precisa se atentar aos elementos que estruturam o modo de ser daquela pessoa. Então, ele precisa ajudar a pessoa a se conscientizar do racismo que ela sofre, para que ela possa se recriar a partir disso e não só se proteger, mas ter condições e uma amplitude de visão para poder criar novas formas de lidar com isso que não gerem abuso, nem violência e nem baixa autoestima. Da mesma forma, a gente precisa falar sobre machismo, porque normalmente é o machismo que dá sustentação para os casos de relações abusivas. Não dá para uma mulher se libertar enquanto ela não entender o machismo dela, que permite que o machismo do homem se impõe. Então, sim, nós, enquanto psicólogos, precisamos assumir um posicionamento muito claro com relação a essas questões. E o nosso posicionamento deve ser o que está lá no nosso código de ética. Independentemente do psicólogo pessoalmente ter as suas preferências pela direita ou pela esquerda, profissionalmente ele não tem que se posicionar a favor do que ele acredita.
Ele tem que se posicionar sempre, sempre, sempre em prol da autonomia, da liberdade do paciente dele. A influência dele sobre a pessoa deve ser no sentido para que essa pessoa possa se conduzir pelo mundo da melhor forma possível. Isso é ser ético. A preponderância da tua moralidade sobre a do seu paciente, né? Assim como o racismo, o machismo, o extremismo, a segregação, fere o direito fundamental da pessoa poder ser ela mesma, assim como você é você. E isso também é uma violência. Então, diante desses casos, não dá para ficar na imparcialidade. Você precisa se manifestar para ajudar a pessoa a se conscientizar do que ela tem vivido socialmente, para que ela tenha condições plenas, então, de se reposicionar e poder se defender. Então, respondendo às perguntas lá da abertura, não dá para ficar isento. Não dá para se fingir de 3 macaquinhos no consultório, porque fazer isso é a mesma coisa que ficar cego, surdo e mudo diante do que pode estar gerando estruturalmente o sofrimento do seu paciente. Revisita aí o seu machismo, o seu próprio racismo, a sua moralidade e vê se você não tem influenciado o seu paciente a se manter na roda ao invés de ajudá-lo a dar uma saída para ela, tá? O posicionamento do psicólogo na clínica deve ser sempre o da liberdade, da integridade ou da autonomia do paciente. É isso então que eu tenho para deixar para você hoje. Reflete aí se você não está levando o teu machismo, viu, para atender as suas pacientes ou o teu racismo, tá? Um beijo grande, até a próxima. Tchau!